pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Acredicast, nessa edição especial diretamente do Detal, falando sobre inclusão e diversidade. Eu sou Natália Padula, diretora do Acreditando. Se você não conhece, corre lá para conhecer a nossa página @Acreditando Brasil no Instagram, YouTube, em todos os canais, Spotify. E aproveito aqui para apresentar os nossos apresentadores queridos de hoje, deste episódio, Thalitinha. Fala pessoal, tudo certo? Tamo junto de novo, né? E Tom Mendes. Tom, muito obrigado por essa parceria mais uma vez. E estamos com uma convidada ilustre aqui que vai falar muito sobre diversidade, especialmente no âmbito das empresas. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É isso, conta um pouquinho pra galera da sua história, o que você faz. Bom, eu sou Ana Camelo, atuo em grandes corporações já há 16 anos. Tenho 16 anos de carreira. O primeiro ano foi numa ONG, primeiro ano oficial e profissional com registro em carteira, mas essa ONG foi fundada no quintal da minha casa, então eu cresci atuando com inclusão social quando isso ainda não era uma pauta muito falada, uma pauta da moda, como as pessoas dizem, né? Apesar de eu não considerar que é moda em nenhuma esfera, mas uma pauta que tem mais consciência hoje em dia. Essa foi a minha realidade desde sempre. Com 18 anos eu me tornei uma pessoa com deficiência e aí entrou mais esse marcador social na minha vida e fez parte da grande parte da minha carreira. Eu sou formada em marketing, então atuei com comunicação desses 16 anos por 7 anos e nos últimos 6 anos venho atuando com gente desde sempre, mas muito mais focadas nos subsistemas de RH e nos últimos 3 com diversidade e inclusão efetivamente em grandes organizações que eu acredito que são a ferramenta para transformar carreiras, futuros, para a gente criar uma sociedade mais inclusiva, mesmo através dos negócios. Os negócios movem o mundo. Se a gente mover diversidade dentro de grandes corporações, a gente consegue mover essa agenda. Muito legal. E como que é para você fazer esse desenvolvimento e esse trabalho todo dentro das empresas, pensando nessa diversidade mesmo? Como que está funcionando esse processo todo? Olha, é um movimento que ele se intensificou muito durante a pandemia, como muitas agendas sociais e agendas pessoais, né? Agendas que não envolviam só o trabalho pelo trabalho, o lucro pelo lucro. Tanto as pessoas quanto as empresas fizeram reflexões sobre por que a gente está aqui, né? O que é isso que parou o mundo? Como assim o mundo é capaz de parar? Embora organizações como o IDBR e outras organizações que a gente conhece, pessoas como eu, estivessem fazendo esse trabalho há muitos anos. Exato. O que eu acredito que a pandemia potencializou foi essa expansão de consciência do papel das pessoas e do papel das organizações. E o que eu sinto agora, pós-pandemia, as empresas estão refletindo no que elas realmente querem focar. E aí aqui a gente tem, enquanto agentes de mudança, a gente tem um papel super relevante para que seja uma escolha que favoreça os negócios. Lembrando que diversidade tem esse potencial de favorecer os negócios, mas potencial só funciona quando a gente transforma em potência. Mas que também favoreça a agenda de inclusão social do nosso país, que é um país extremamente desigual. Então, para mim, eu tenho muito esse papel de conectar dois mundos que não estão mais separados, eu não acredito mais nisso, mas que ainda tem um diálogo muito superficial. Tanto um lado quanto o outro ainda conhece com pouca profundidade a realidade do mundo corporativo, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que vieram do lugar de onde eu vim, que é de uma periferia, quando o mundo corporativo, os grandes empresários, grandes empresárias ainda têm uma imagem, uma narrativa de sofrimento, uma narrativa de a gente precisa ajudar. Na minha visão, o tempo de ajudar passou. A gente precisa conectar e transformar potencial em potência. Tem potencial em todos os cantos do Brasil e a gente precisa não esquecer, porque a gente entendeu, a gente precisa não esquecer, todos nós somos responsáveis por corrigir as desigualdades sociais que a gente veio alimentando ao longo da nossa história. Eu particularmente gosto bastante dessa frase que você usa, né? Transformar potencial em potência, porque eu particularmente gosto bastante dessa parte de desenvolvimento de pessoas também.
O que você acha que uma equipe diversa pode proporcionar para uma grande empresa, como você já tem essa vivência, né? Olha, existem muitas publicações já que uma equipe diversa é uma equipe que gera mais resultado. O que eu tento sempre trazer é o porquê disso. Então, se você traz visões diferentes, se você traz padrões de consumo diferentes, você expande a sua visão de negócio. Então, você expande o olhar que você tinha antes sobre as pessoas que compram de você, porque você vai ter diferentes perspectivas. Você vai ter mais desafio dentro de uma sala, você vai ter ideias possibilidades que foram mais exploradas e estressadas para chegar na melhor possibilidade para o seu negócio, para o seu cliente, para a sua cliente. Só que até chegar nisso tem uma jornada, e é aqui que a gente está vivendo o nosso maior desafio. Gosto também de definir as palavras, tá? Então, o que é diversidade, o que é equidade, o que é inclusão quando a gente fala de um ambiente corporativo? Diversidade é a gente ter a nossa sociedade representada dentro da nossa empresa, dentro da demografia da nossa empresa. Então, diversidade é dado, é um censo. Quantas pessoas eu tenho aqui, o quanto que isso se parece com a minha população. Pronto, nós temos aqui uma sala, tem uma equipe diversa. Aí eu preciso, no próximo passo, garantir condições de equidade para que essas pessoas performem. Então, é transformar o potencial em potência. Não adianta eu trazer as pessoas de diferentes perfis para minha empresa e tentar adequá-las ao perfil que eu já tinha antes, porque aí eu perco exatamente o elemento que a diversidade agrega. E o principal desafio, que eu acho que a gente tem um caminho para percorrer que está começando agora, é a inclusão. A inclusão trata-se basicamente das relações. Então, as empresas estão neste momento olhando muito para a performance. Por quê? Porque esses artigos, esses estudos que falam que empresas diversas performam 35% a mais. Então, na pandemia a gente despertou, e agora a gente está tentando transformar o despertar para que seja bom para o negócio. E aqui tem um risco da gente não olhar para a inclusão. Inclusão são basicamente as relações. Eu tenho um ambiente de trabalho seguro para que as pessoas possam, de fato, liberar o seu potencial ao máximo. Legal. E não só passa por muitas coisas, né? Quando a gente fala um ambiente seguro, é natural, e até pela maneira com que os conceitos foram sendo trabalhados e amadurecidos, eu pensar em poder declarar a minha orientação sexual no trabalho. Isso é verdade, isso também se trata de um ambiente seguro. Mas passa, por exemplo, por eu poder contar que eu só vim aqui no Detal no sábado, por exemplo, para ver Racionais, não Post Malone. E que as pessoas não olhem para mim de um jeito esquisito, porque Racionais é uma banda que historicamente está associada à periferia e à violência, para quem não conhece, é claro. Para quem foi criada e educada por Racionais como eu, a gente sabe que representa eu também adoro. Muito mais. Então passa por eu conseguir expressar a minha identidade, porque todas as vezes, peguem essas empresas, todas as vezes que eu preciso esconder algo muito importante sobre mim, no ambiente em que eu passo mais tempo, que é o meu trabalho, a minha performance vai ser afetada. Isso passa por esconder que eu gosto de cuscuz, isso passa por não poder ir com o meu cabelo trançado, isso passa pela minha orientação sexual, isso passa, por exemplo, eu tenho uma deficiência na perna, eu sou amputada abaixo do joelho, na perna direita. Por uma vez, uma pessoa falar pra mim que era melhor eu ir trabalhar de calça e não de saia, porque as pessoas iam ficar olhando pra minha perna. Então, você tem que desenvolver, enquanto indivíduo, uma força para continuar indo de saia, mas nem todas as pessoas vão desenvolver isso, porque a questão não é a força que eu desenvolvi. A questão é que a pergunta e a sugestão não deveria ter sido feita. Então, cuidar das relações é super importante. Então, o desafio, para mim, está na gente investir na inclusão, para a gente conseguir colher o benefício que a diversidade traz para um ambiente corporativo e para um negócio. Eu queria te fazer uma pergunta. Que clareza que você tem de fala. Caramba, eu também. Assim. Tá aqui assim, ó. Impressionante. Eu queria até fazer uma pergunta com relação às corporações. Eu acho que a primeira pergunta é saber se você acha que as movimentações voltadas à diversidade têm aumentado ou diminuído, né? E dentro desse contexto, acho que você tem você tem essa vivência no dia a dia que muitas empresas colocaram nas metas. Algumas são obrigatórias por
conta de uma questão governamental, e outras começaram a entender que isso é uma coisa estratégica, né? E quais informações você acha que são importantes nessa construção mesmo das empresas para sair apenas das metas, ali que tem que cumprir tabela, e para trazer isso para um âmbito mais integrado e também dentro do planejamento estratégico? O que você acha que... Tem duas coisas nessa sua pergunta e ela é muito boa mesmo. De novo, a pandemia trouxe esse despertar e então tem essa agenda, era uma agenda que já existia, que é a Agenda 2030, que é uma agenda proposta pela ONU, e algumas empresas são signatárias. A empresa que eu trabalho hoje, inclusive, é signatária. E com a pandemia, tem o marco de 2025. Porque 2020, 2025, 5 anos, 50 anos em si. Muitas empresas estabeleceram metas para 2025. Eu trago até uma referência que não tem a ver com o Brasil. Eu sou apaixonada por Fórmula 1, vou trazer porque estamos aqui em Interlagos, neste solo sagrado da velocidade. E a Mercedes, que é a equipe do Hamilton, estabeleceu uma meta de gênero para 2025. E eu falei, gente, 2025 é o novo Big Bang. Eu quero sentar e assistir essa publicação de relatório de sustentabilidade das empresas. Porque o que eu vi do movimento, participei dele, estabeleci algumas metas, estando de novo do lado, né, das empresas, foi um movimento muito genuíno durante aqueles 2 anos. Assim, o que eu vi não só na empresa que eu estava na época, mas conversando com muitas outras lideranças, foi um movimento de consciência mesmo, de entendimento de que não dava mais para ignorar certas coisas. E agora, a dificuldade está, eu empresa, comecei a incrementar a minha representatividade, eu comecei a trazer mais diversidade, e eu não entendia que para promover equidade eu precisava prover diferentes condições de performance, porque isso é equidade. Equidade não é entregar tudo igual para todo mundo. A Ana, para performar, talvez precise de um auxílio de idiomas. Uma outra pessoa, para performar, talvez precise que a liderança dela compreenda que ela enfrenta um transporte público 2 horas lotado e que ela não vai estar com o melhor humor, né? A gente vê o meme do minha colega chega e nem dá bom dia. Bom, por que será? Se você mora 10 minutos do seu trabalho, ela mora 2 horas, tem uma desigualdade aí para ela garantir esse carisma. Então, condições de performance, eu acho que a gente está nesse desafio. E aí as relações estão começando a emergir de uma maneira mais intensa. Isso não passa só por esse tema que a gente está discutindo aqui. Tanto que saúde mental tem sido cada vez mais um tema discutido nos ambientes de trabalho. E aí, fechando, esse é o primeiro ponto, eu estava discutindo isso semana passada, que olhando de dentro e de fora, eu sempre faço esse exercício. A gente vive retrações econômicas. Sim. A gente está vivendo a retração do ESG. O ESG, que foi tão falado, várias empresas, né, puxaram essa bandeira, e agora as empresas estão, exatamente o que eu comecei a falar, estão refletindo o que de fato faz sentido elas fazerem. Porque no momento de emergência, todo mundo precisava fazer tudo. Todo mundo precisava fazer saúde, todo mundo precisava fazer iniciativas de curto prazo, todo mundo precisava fazer doação de alimento. Hoje eu preciso entender o meu negócio e como eu coloco isso na minha estratégia. Então, essa reflexão, nós, o IDBR, o Acreditar, enfim, quem está aqui nesse papel de interlocutor e de que nós seremos as pessoas que serão consultadas, né, sobre, tá bom, e agora para onde a gente vai? A gente vai ter um papel muito fundamental para garantir a direção da agenda para uma direção que continue corrigindo e ajustando essas desigualdades e encurtando as distâncias entre as pontes, eu sempre falo isso. Tem uma coisa que eu tenho reparado também, tem uma retração, eu também tenho essa percepção de muitas coisas, e também tem um movimento agora, mesmo em 2023, parece que a gente está falando, parece que é 2015 ainda para algumas pessoas, né? Inclusive são pessoas que estão liderando muitos processos. E a gente sabe que, querendo ou não, a gente tem que lidar e se aproximar e tal, até para gerar empatia nessas pessoas, né? E eu queria te perguntar, assim, entendendo que a gente está no front de vários movimentos, né, voltados ou a pessoas minorizadas ou a grupos subrepresentados,
quais informações você acha que são importantes para quem, felizmente ou infelizmente, está nesse movimento de liderança e que quer começar esse movimento mesmo, né, de mais diversidade internamente nas empresas? E entendendo que isso também é um movimento financeiro, né, que beneficia as próprias empresas, até porque a gente não está falando de assistencialismo, é um lugar de impacto também, investimento, né? Então, quais informações você geraria para essas pessoas? Se você me perguntasse o que você mudaria no seu cargo, o título, eu não colocaria Head de diversidade, eu colocaria Head de estratégia de pessoas. Boa. Tem um porquê. Todas as vezes que a gente, para uma liderança, porque é diferente quando eu e você, que somos lideranças para este tema, para uma liderança de negócio, como as relações não estavam no radar e agora as relações estão começando a virar uma dificuldade, e é uma dificuldade mesmo, a gente tem que entender que é uma dificuldade. Eu coloquei pessoas diferentes para criarem negócios num momento em que as pessoas que estavam empregadas não podiam sair, porque na pandemia a gente não tinha essa escolha, e nem as empresas, porque as empresas também não estavam no auge da sua saúde financeira para arriscar ter movimentos de demissão ou de troca de pessoas. E aí agora o cenário mudou. Então, quando a gente coloca diversidade, parece para as empresas que avançaram muito nessa agenda nos últimos 3 anos que diversidade virou um problema. Então eu tiro a diversidade do filtro. Uma liderança melhor para pessoas diversas é uma liderança melhor para a empresa. Porque eu não vou liderar melhor só a Ana, que é uma mulher negra com deficiência. Eu também vou liderar melhor um homem branco heterocis do meu time. E essa pessoa, de novo, ela tem as suas questões identitárias. Não é porque ela não tem nenhum marcador social que ela não tem as suas questões identitárias. E talvez se ela esteja ali num ambiente mais seguro, ela também vai ter uma performance melhor. Porque diversidade não é só sobre quem sofre opressão. Diversidade é exatamente a gente promover as relações para que a opressão deixe de existir. Sim. Só que no Brasil, a gente tem uma desigualdade tão grande que a gente precisa de ações afirmativas para também corrigir desigualdade. É isso que confunde. Então, a minha primeira recomendação para as lideranças que começaram e quiseram parar, ou que acham que não está dando certo, pensa que você não está fazendo isso para diversidade, para garantir diversidade. Está fazendo isso para garantir a sustentabilidade do seu negócio. Se você não investe em pessoas e nas melhores pessoas, nas pessoas diferentes de quem você investiu até aqui, seja qual for a próxima grande mudança do mundo, Deus queira que não seja uma pandemia, se você não tivesse atentado hoje que você precisa olhar o diferente, quando essa catarse chegar, a sua empresa não vai estar pronta. E aí você tem um risco muito grande de deixar de existir. A próxima geração de consumo não consome mais como a minha geração. A sua empresa, de novo, corre o risco de deixar de existir. Então, talvez não pensar que eu estou fazendo um trabalho social, e você deve experienciar muito isso. Essa é o que as pessoas confundem, mas é entender que precisa sim ter uma intencionalidade para corrigir a desigualdade social. A gente está no Brasil. A gente não está na Europa, a gente não está nos Estados Unidos, anda junto. Mas entender que quando eu começo a fazer um letramento, quando eu promovo um ambiente seguro, quando eu invisto nas relações e em condições equalitárias de performance, eu vou ter um negócio melhor. Eu vou estar garantindo para o meu negócio. Por isso que eu falo, é estratégia de pessoas. É como a gente prover para todas as pessoas as melhores condições de trabalho. Que aí esse negócio vai voar com certeza. Então, um olhar constante, né, Ana? Não é algo que a gente coloca como um projeto, uma meta e ela está concluída. Porque quando você está trabalhando com pessoas, para desenvolver pessoas, para elas chegarem no melhor delas, é um trabalho constante de todos os dias, né? Não é algo que a gente pode simplesmente, a reflexão do mês, a meta do ano. Não é sobre isso, né? É sobre você realmente constantemente estar desenvolvendo pessoas para que elas realmente possam fazer a diferença no mercado de trabalho, para as outras pessoas, no time e assim por diante. Isso é super importante. Agora, nós, né, enquanto agentes de mudança, e tanto eu que estou dentro das grandes corporações, principalmente quem está fora, essas metas que a gente viu empresas publicando e assinando e assumindo como compromisso, é importante que a gente pergunte o que elas significam.
quando uma empresa publica que ela atingiu essas metas, digamos que todas essas do grande marco temporal de 2025 atinjam as suas metas. Aquelas pessoas que estavam lá em 2020, elas continuam lá? Ou será que as pessoas foram só trocando de empresas? Como é que Aconteceu muito, inclusive, isso. O que essa representatividade significa? Porque o número, o dado, conta a história que a gente quiser. Então, só a representatividade não vai bastar. O próximo grande desafio das empresas, e eu acredito que vai ser um desafio econômico, eu tenho lido muito sobre isso, até porque eu tenho uma história pessoal com saúde mental. Eu fui uma adolescente depressiva até os meus 23 anos. Vai ser saúde mental, vão ser as relações de trabalho. Porque a gente colhe muitos frutos do que a gente viveu na pandemia e essa geração vem com outro chip. Então algumas coisas, assim como para nós, coisas que a gente via nossos pais e as gerações antes de nós tolerarem, a gente não vai tolerar, a gente não tolera. E daqui para frente a tendência é que novos despertares de consciência aconteçam. Então essas metas, elas são muito positivas, porque de repente eu posso olhar uma empresa que era majoritária, que não tinha representatividade, ela vai ter, mas o que isso significa? Se for o que você falou, se for o número do ano, e aí, chegou 2025, publiquei o relatório, tudo bem, entreguei minhas metas. Dia 1º de janeiro de 2026, várias pessoas saindo. E aí, o que isso significa, né? A gente não necessariamente moveu o ponteiro, a gente enganou o relógio, talvez. Eu acho que o maior desafio é como tornar isso algo orgânico, algo que é fluido, que faz parte da essência mesmo de uma empresa ou de qualquer, enfim, de qualquer espaço. É como que a gente consegue chegar no momento de ser consciente, mas ser orgânico e ser fluido e constante, né? Eu acho que esse é o grande sonho, né? Da gente fazer com que isso aconteça e que a gente esteja sempre olhando para as pessoas que estão ali, para os indivíduos, cada um dentro das suas questões, necessidades e acolher todo mundo mesmo, né? Então, assim, nossa, que presente ouvir você falando, Júlia. Eu tô aqui sim. assim, ouvindo, eu te conheço, eu sei que você vai chegar já não acreditando na segunda. A gente precisa trazer a Ana aqui para falar pro nosso time. Porque a gente compartilha, acho que muito essa ideia também, né? A gente trabalha com um time que é diverso de muitas maneiras. Então, eu sou uma mulher bissexual, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas negras. A gente já teve o prazer de ter pessoas trans também na equipe, que é uma coisa que tá aumentando agora, né? Então, várias vezes, na verdade. Isso é muito legal. E é entender e saber como que você vai trabalhar e ajudar aquela pessoa a chegar no seu potencial, porque todo mundo tem potencial. É só a empresa olhar e ajudar aquela pessoa pro caminho, né? E quando assim, uma nova necessidade surge, de coração, acho que aberto mesmo e consciente, olhar e falar assim, o que está faltando no nosso ambiente, o que a gente ainda não está fazendo, onde a gente está errando, como a gente pode melhorar para que você realmente se sinta acolhido. E assim, eu vou para o meu trabalho todos os dias, que é o lugar que a gente passa a maior parte da nossa vida. Eu falo, como que alguém pode não ter prazer em trabalhar? É onde a gente vai passar a maior parte da nossa vida, né? Então assim, como que eu posso ser feliz em ser eu mesmo, né? Dentro desse ambiente, é lógico que eu vou render mais, é lógico que eu vou produzir mais. Então é uma estratégia de gestão importantíssima você ter aí, sim, realmente um time de colaboradores que são felizes no ambiente onde eles estão, né? Deixa um recado pro pessoal de casa que está assistindo a gente, para as empresas, enfim, para informar mesmo, que elas entendam a importância de ter uma equipe diversa dentro de uma empresa para que ela consiga realmente crescer e atingir os seus objetivos. Nossa, que difícil. Já falei tudo que ela falou. Eu falei tanta coisa. Primeiro, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma delícia esse papo. É super simbólico para mim estar aqui nesse festival. Eu sou muito festivaler. Eu vou, enfim, todos os festivais possíveis que eu consigo. Eu comecei trabalhando com diversidade, na verdade, assim. Eu fui a um show com 12 dias de alta. E eu estava sem prótese, estava com ponto ainda. E aí tentando usar os serviços, tentando usar o banheiro, na verdade. Uma pessoa que estava trabalhando lá, eu falei, tá molhado, eu vou cair. E ele respondeu, porque você não tinha nem que estar aqui. E exatamente na hora que ele me respondeu isso, eu decidi que eu ia ocupar todos os espaços que as pessoas achassem que não era para pessoas com deficiência, para pessoas como eu. E aí talvez o recado seja esse para a sua empresa ou para o que quer que você coloque no mundo, seja o seu sorriso,
né? Se não for para todas as pessoas, ou se deixar alguém de fora, talvez você esteja perdendo negócio. Para os negócios é basicamente isso, né? Parece que é muito capitalista, mas a gente vive numa sociedade capitalista. Então, se você não produzir, e nem todo mundo precisa produzir para todas as pessoas, só precisa estar consciente de que você vai perder negócio. E para conseguir produzir, criar, entregar soluções para o maior número de pessoas possível, você precisa ter este número de pessoas representadas junto ao seu time. É assim que você vai criar um negócio mais sustentável, mais rentável, mais forte, mais admirado, um negócio que faça sentido. E talvez o meu recado para as empresas especificamente, eu escuto muito quando eu vou dar uma palestra ou até nas empresas que eu passei, por que a gente, enquanto empresa, tem que fazer isso? Esse não é o papel do governo, esse não é o papel das ONGs, esse não é o papel da escola, enfim. Esse é o papel de todas as instituições da sociedade, mas especificamente para as empresas, se não no lugar em que as pessoas, assim como você falou, passam a maior parte do tempo delas, se neste lugar você que está recebendo dedicação, a excelência dessas pessoas, o talento dessas pessoas, se você não puder investir em criar um ambiente que seja saudável para essas pessoas, que tipo de negócio você tem? Então, talvez seja tão simples quanto isso. E aí, isso vai se refletindo para várias coisas. Se você está no Brasil e não está criando um negócio para o Brasil, muda daqui. E é com essa reflexão que a gente termina o nosso podcast. Muito obrigado, Tom. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Valeu, Natalinha. Aqui um bonezinho pra vocês, um presente. O Tom ganhou, mas Tom leva de novo, não tem problema não. Não é? Dá pra alguém que você goste muito. E é isso, pra você que está acompanhando a gente fica por aqui. Lembre de curtir, compartilhar, comentar, manda esse conteúdo aí pra uma empresa que você conhece que está precisando dar uma melhoradinha ou pra várias, ou pra todas, de preferência. Exatamente. E é isso, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Um prazer.